Estamos de volta para mais um programa do 30 do 4, com dois convidados de honra, eu posso dizer assim. Até porque hoje é o encerramento da nossa temporada e a gente deixou as estrelas mais brilhantes para o último capítulo, né? E para nós aqui, o primeiro 30 do 4 é uma data simbólica do agronegócio brasileiro, que é quando vencem praticamente todas as operações de crédito do Cerrado, né? E é um momento de muita tensão. Mas isso é só o nome, nós não vamos trazer tensão para cá, não. O que a gente quer realmente é que vocês possam contribuir para que a gente continue, que é o objetivo aqui da Galápagos Capital, trazer inovações, trazer as mentes mais influentes, as vozes mais audíveis, para que a gente possa construir soluções para o agronegócio brasileiro, dando foco nos nossos clientes, dando foco no mercado de capitais, nos investidores, enfim, né? E mais uma vez, eu repito, nossos convidados são especialíssimos. Hoje eu estou aqui com o Fabiano Zillo, que é conselheiro consultivo e acionista da Zillo, né, um membro dos conselhos da Copersucar, da Única, a mesma Copersucar que o Delcio Piquet corria com, com o Brabham lá na década de 80, né? Isso aí. E estamos também com o nosso sócio, foi responsável há muito tempo pelo Investment Banking aqui, pela fundação do Investment Banking, e hoje é o nosso head institucional, Luiz Felipe, que veio a brilhantar o 30 do 4. Eu estou extremamente honrado pela presença de vocês, agradeço profundamente a presença. E antes de começar, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho, começando por você, Fabiano, fala um pouquinho da sua jornada, da sua carreira, para depois a gente começar aqui esse bate-bola da melhor forma possível. Ok. Bom, olá, ouvintes. Luiz, muito prazer estar aqui. Já acho que é uma gentileza o convite de estar aqui compartilhando um pouco daquilo que a gente viu, daquilo que a gente aprendeu. E quando a gente aprende, apanha também, né? Então, Tem como. uma jornada importante. A minha vida toda é no agro, minha família é do agro, né? Eu sou a quarta geração da minha família. Minha vida toda foi na bioenergia, basicamente açúcar, etanol, trabalhando com agronegócio, usinas. São 35 anos, né, trabalhando em empresas familiares. Tive a oportunidade de também trabalhar em empresas familiares dentro da Odebrecht, que era a antiga TH, depois Ativos, e voltei para a Zilor, fiquei mais 7 anos como na presidência do grupo, onde eu pude fazer aí um grande turnaround, reestruturação de dívida, onde a gente acabou conhecendo, enfim, nos conhecendo, né, Luiz, com todos os desafios que a gente tinha. A Galápagos, que incorporou a Cyprus, né, o relacionamento era com eles, nos ajudaram aí a construir diversas pontes para a gente fazer o que a gente pretendia fazer. Então, essa é a carreira. Acho que a reestruturação, a governança, a Copersucar Única vem muito nessa esteira do agro, né, da liderança do agro através da Zilor, né? 35 anos? É isso quando eu contei, né? Aqui foi contado. Mas é isso. Eu acho que é muito intenso, né? De muito movimento, e eu acho que o agro ele é apaixonante pela mobilização de recursos, né? Você vai trabalhar em ambientes, muitas vezes, que você tem que construir, né, toda a parte de competência, a mobilização das pessoas, e ir para o sertão, né? Eu fiquei muito tempo no Centro-Oeste também, conheci os desafios da operação lá, muitos agricultores, né? Como é que a gente se acomoda no meio de tudo isso, né? Uma agroindústria, né? Então, que trabalhar em turnos, rotina, né? Não que as outras lavouras não, né? Mas são habilidades diferentes. Foi muito positivo. E acaba sendo mais holístico, né? Porque além de produzir, você tem que industrializar, né? Então a Então, agroindústria, exatamente. Aí tem tecnologia de automação, tem todos os desafios de capacitação, né? Mas é ok. isso. Maravilha. Vamos lá, meu querido Luiz, fala um pouquinho sobre você. Muitos dos nossos investidores já têm, obviamente, seu handicap na ponta da língua, mas é sempre bom ouvir um pouquinho da mente brilhante. Fala um pouquinho de você. Bom, obrigado. É uma honra poder estar com vocês aqui, tá? Um fórum de aprendizado para mim e de compartilhar a experiência. Acho que numa época que se valoriza novamente a senioridade e a experiência, né? Teve um tempo que o etarismo, eu acho que isso está acabando, está voltando. Algumas bolhas estão
estão regredindo, mas eu tenho mais de 40 anos de vida executiva, hoje meio a meio entre empreender e vida executiva. Na Shell, que foi minha grande escola, eu fiquei 20 anos, e depois eu segui ainda uma carreira executiva em telecom e em siderurgia. Posteriormente, eu tive a ideia, né, de virar empreendedor. Olho para trás com bastante dificuldade, né, de ser empreendedor no nosso país, mas a gente conseguiu vencer e depois desse ciclo todo me tornando sócio da Galápagos Capital, né, através de uma aquisição que a Galápagos fez da Cypress, que era minha empresa anterior, e hoje aqui nesse universo aqui de poder implementar a nossa área de relações institucionais. Pegando até um gancho aqui, Jean, que vai ser um dos motivos da nossa conversa, que o Fabiano mencionou sobre a Zilor, há 9 anos atrás, praticamente, uma boutique de M&A concorrendo com os principais bancos de investimento, eram 6 ou 7, e a única empresa que trouxe uma solução criativa fomos nós. Então, nós efetivamente fomos para uma reunião de conselho, apanhamos, inclusive, né, por ser tão criativo, por isso que eu entendo, quando algumas conversas nossas... Como as nossas, como né? as nossas. Eu fico tentando convencer o Luiz Felipe aqui de coisas meio mirabolantes. O Fabiano, para você ter uma ideia, acabou a reunião, ele veio me pedir desculpa. Ele veio pedir desculpas pelo tom da reunião, mas automaticamente aquilo serviu como uma motivação, né, de poder seguir em frente. A gente foi em frente, fez o projeto, e foi, acho que, um grande fator de turnaround para a Zilor. Isso foi muito relevante para mim como experiência individual, profissional e de resiliência, né, que você apanhar e não reagir. Ouvir e seguir em frente. Então, acho que eu quis usar esse gancho para mostrar que a gente, aqui na Galápagos Capital, a gente é uma empresa em constante evolução. A gente não consegue pensar em ser uma empresa jovem, nova, e trazer soluções antigas. Não combina com a gente. Eu já estava planejando fugir o máximo possível do roteiro, mas agora vocês me deram... Né? Não, agora você me deu a deixa, né? Ficou maravilhoso, porque é o seguinte... Vocês estão contando um caso que, obviamente, é o que os uniu, que foi um momento de turnaround de uma companhia que vinha com necessidade de estruturação, inclusive de dívidas e coisas do gênero, eu acredito, né? E foi um caso de sucesso. E o nosso maior desafio para o agronegócio brasileiro é justamente esse: como fazer uma solução inovadora, ou criar inúmeras soluções inovadoras, mas, sobretudo, como se comportar de forma inovadora. A gente tem abordado isso nos últimos programas, mas o que acontece? Nós estamos com um ambiente econômico extremamente complexo para o agronegócio. Achatamento da rentabilidade das grandes commodities, alto custo de capital, indisponibilidade de capital por conta do alto risco que essas operações deram. A gente estava falando mais cedo, iliquidez dos ativos, que era, digamos assim, um corretor natural das incompetências, das ineficiências, né? Valorizava tanto ativo que você vendia um pouco e ainda conseguia continuar produzindo em outra parte do país. Isso para muitos e muitos produtores que foram migrando e ocupando o país. Então, eu gostaria de começar por aí. O momento é um momento parecido com o que vocês viveram 8 anos atrás, só que numa escala mega, ultra, power, gigantesca, porque envolve todo o agronegócio brasileiro, né? E eu queria começar por aí, aproveitando essa deixa e provocando meu amigo Fabiano Zillo. Meu amigo, com esse contexto de geopolítica, com esse contexto de margens apertadas, com esse cenário de dificuldade para o agronegócio, como você enxerga o momento e quais são os principais desafios que você acha que nós estamos a enfrentar ou que enfrentaremos? Olha, Jean, eu começaria ainda, também no contexto, né, incluiria no contexto que você colocou, o mundo vai precisar aumentar a quantidade disponível de alimentos, né? Essa quantidade, ela praticamente é quase aumentar 40%, 50% da produção total, do qual
o Brasil deve ser responsável por 200 milhões de toneladas. É 60% a mais do que a gente produz hoje. Então, veja, não, assim, não só aumentando produtividade você vai chegar num volume desse. Nós vamos É precisar impossível. aumentar áreas, né? Ou áreas que produzem um ano só por irrigação, produzir 2 ciclos por ano, né? Ao invés de um ciclo, dois por ano. Então, assim, a hora que você olha a questão de infraestrutura, armazenagem, logística, portos, expedições, assim, tudo tem que ser retrabalhado, repensado e tem uma demanda enorme, né? A agricultura sempre chega primeiro, né? Depois que vem a infraestrutura. A infraestrutura, infelizmente, É, essa foi a até condição. porque nós somos continentais, né? E Exatamente. Essa é uma tudo condição. acontece sem um controle efetivo, né? Complementando aqui, o mundo tem essa expectativa do Brasil de ser um grande responsável por esse crescimento, por alimentar todo esse crescimento populacional que a gente tem. Esse é o primeiro caso. E plantar e colher não é suficiente. Você tem que incorporar tecnologia, você tem que incorporar monitoramento de risco climático, você tem que incorporar inclusive governança de como isso é tratado nas empresas, sejam familiares, sejam empresas de maior porte. Então a gente tem uma responsabilidade, né, de um setor que hoje corresponde, né, a 22% do PIB, com esse crescimento precisa, inclusive, o país precisa que tenha uma maior. O mundo, né? O mundo, mas o país precisa internamente que esse PIB, para compensar outros setores que não estão performando. Então, não é possível que não se entenda da relevância desse setor para o Brasil e para o mundo em geral, e tratá-lo de uma forma diferente. Mas vocês não percebem que, dada essa relevância, dado esse nível de importância que, não só para o país, como você acabou de falar, para o próprio desenvolvimento, mas para o planeta, é, são muito pouco valorizados, vamos dizer assim, ou é muito pouco, há muito pouca dedicação, preocupação com achar soluções efetivas, estruturais para esse grande problema que nós estamos vivenciando, porque me parece às vezes que se tornou um diálogo meio utópico de que o agronegócio é bom, o agronegócio é mau, ou porque usa fertilizante químico ou não, e sem dar a relevância que existe para esse universo, que é o universo da vida humana. Não, e outra coisa, a alocação de capital. Hoje, se você fala em economia verde, descarbonização, precisa-se de 170 bi de dólar para você investir para poder sair do outro lado. Então, a gente tem que realmente buscar alternativas criativas e alocar capital para isso. Mas você, Fabiano, que é um experiente gestor de altíssimo nível dentro do agronegócio brasileiro com uma voz audível, você não percebe que há muito pouca proposição, ou você acredita que não, que nós estamos seguindo um caminho adequado? Não, infelizmente, essa proposição, eu acho que ela poderia ser muito melhor patrocinada através de políticas, né, que a gente não tem, né? Eu acho que muita transformação no agro, com tecnologia, Embrapa, quer dizer assim, longe daqui da gente falar do salto, né, que a gente deu para chegar onde chegamos, né? E, entre parênteses, a gente ainda tem que fazer tudo isso com menos carbono, tá certo? O Brasil ainda tem que reduzir a quantidade de emissões que ele tem, cujo agro Mas nós ainda vai somos ser. superavitários em Sim, relação a mas isso. assim, mas a gente tem um compromisso de reduzir ainda. Então, quando você olha a dimensão e o potencial, a gente tem que olhar os riscos, né? Eu acho que quando você traz desafios, como né? Que o nível, os recursos são escassos, né? Quer dizer, principalmente o recurso financeiro e a agricultura é um nível de capital intensivo, né? Você precisa de um volume de recursos muito grande porque você está refazendo, né? Está replantando toda a sua atividade. Então, olha a exposição, transformar dinheiro, semente em insumos, em plantio e depois virar colheita de soja, milho, o que quer que seja, algodão, e depois virar dinheiro de novo e ser
suficiente para remunerar todas as etapas da cadeia. Eu tenho sempre não vou dizer uma crítica, mas uma visão crítica, né? No que diz respeito às nossas fontes de financiamento. Me parece que nós somos muito pouco criativos no que diz respeito a justamente pedir ajuda internacional para poder fazer o financiamento da nossa própria atividade econômica. Na medida em que a gente impede o estrangeiro de comprar terra no Brasil, na medida que a gente começa a criar mecanismos que são limitadores para alocar capital no agronegócio, isso acaba dificultando muito a entrada de fluidez econômica. Vocês não acreditam nisso, não? Você consegue visualizar outras formas? Assim, eu acho que o recurso produtivo do Brasil, ele é um recurso estratégico, né? Alimento é um recurso estratégico, a água é um recurso estratégico. Recurso estratégico a gente tem que tratar de maneira soberana e de forma estratégica, né? A gente não pode vender, rifar ou entregar recursos estratégicos para outros países. Então, assim, nós temos que dominar, estamos dominando, mas a questão toda é não podemos improvisar. Eu acho que a gente tem que como se profissionaliza e como que o capital ele é atraído para essa atividade de maneira a fomentar cada vez mais a competitividade que a gente já tem. Então, nós temos que ficar mais competitivo. Isso é um olhar que a gente não pode tratar o tema de maneira improvisada. Quer dizer, o agricultor, se você olhar o agricultor em si isolado, ele tem um nível de fragilização, né? Principalmente num cenário que a gente vai passar, que é onde as commodities são cíclicas, né? Entre preços que sobem ou descem, o câmbio, a gente tem a vulnerabilidade cambial do país, consequentemente os insumos, boa parte é importada, então como é que fecha a equação, né? Então, como é que um empresário, um agricultor que não tem uma escala de um agricultor hoje, ele deve estar na faixa de faturamento de 40 milhões, 30 milhões, assim, é uma grande quantidade, né? Que 5 mil hectares, 10 mil hectares de plantio hoje já não é um agricultor muito grande, na escala do Cerrado, né? Nós estamos dizendo. Então, essa exposição, ela deveria ser mais administrável, né? De tal forma que a cadeia que ele participa e a forma como ele se posiciona na cadeia traga menor risco para todos os stakeholders dessa cadeia. Essa é uma forma de pensar a equação que a agricultura, pela exposição climática que ela tem, pela exposição de preço que ela tem, pelo nível de capital intensivo que ela precisa e o nível de custo de capital que a gente tem, como é que a gente traz exatamente o que precisa, né? Porque remédio e veneno, a diferença está na dose, né? Então, como é que esse recurso ele entra no sentido de manter essa evolução da agricultura de maneira consistente? Não, eu entendi. O Brasil ele é o soberano na questão dos recursos que existem e que são relevantíssimos para o planeta no momento, tanto água quanto área e insolação, né? Disponibilidade de sol, porque um dos fatores mais relevantes para a produção agrícola é a incidência de luz solar. Sim. E nós temos todos esses elementos. Temos água, temos terra e temos insolação, temos exposição ao sol suficiente para que nós tenhamos grande produtividade. O que acontece é que, na minha opinião, e eu tenho visto isso aqui, a gente teve vários convidados aqui, nós não conseguimos criar um veículo, um meio, um ou vários veículos, ou um caminho pelo qual nós consigamos trafegar os recursos disponíveis no planeta para que isso aconteça. Na medida em que a gente limita as formas de entrada de capital, ou limita as formas de investimento. Então, assim, uma das preocupações que eu acho que nós deveríamos ter, e temos muito pouca preocupação, é como criar soluções para sermos alvo dos investimentos, como companhias nacionais, mas investimentos estrangeiros. Existem ferramentas para isso e eu não vejo a gente utilizar. Isso principalmente você, que lá na Zilo e também na própria cadeia de etanol, de açúcar e álcool, também um alvo de investimento, deveria ser um alvo estratégico de investimento. E a gente vê muito pouco investimento massivo internacional trazendo capital novo para o mercado. É um custo mais adequado, né? Não, mas dentro da linha do que você está dizendo, a gente tem recebido, hoje às 2 horas vem outro, inclusive aí, algumas delegações de alguns países importantes
que olhando o Brasil e olhando oportunidades de negócio, inclusive no agro, tá? E acho que essas visitas trazem justamente o desafio que você colocou, estruturar produtos que possam Ou ser... cadeias, né? Ou cadeias que possam ser distribuídos fora a um custo mais adequado. Acho que isso é uma ideia que a gente está já operacionalizando. A outra é usar o que a gente tem hoje, que está dando muito certo, né? A gente estava conversando aqui antes de nós começarmos, o Fiagro, né? É uma realidade de você ter investimentos dentro do próprio Fiagro em títulos de certificados recebíveis do agro, em terras, e criar alternativas criativas de uso da ferramenta, antes de querer ficar inventando, né? Eu acho que tem uma informação relevante, nos próprios Fiagros, primeiro, tá havendo uma redução do número de investidores no produto, em função do que a gente tem vivido essa tempestade perfeita, né? Nós tínhamos 560 mil investidores em Fiagros listados, estoques de Fiagros listados na B3, hoje nós temos 547, então houve um decréscimo de um ano para o outro. Nós estamos falando de 12 bi para 11 bi, perdemos 1 bilhão em termos de aporte de capital, e nos CRAs a gente tinha uma movimentação mensal nos últimos 3 anos de torno de 3,6 bi, e agora, nesse ano, a gente caiu para 3,3 bi. Então, a gente perdeu 300 milhões. Então, acho que são coisas que a gente tem que estar muito atentos, primeiro, antes de buscar coisas talvez fora, né, que tem mais complexidade, demora um pouco mais, criar incentivos em ferramentas, em produtos que dão muito certo, são muito importantes para esse gap que a gente tem de recurso público, recurso mercado de capitais privado, que a gente precisa complementar, porque o recurso público não é suficiente. Esse é um ponto que eu queria trabalhar. A gente falou en passant aqui, mas é muito importante dizer isso. Nós vamos ter um breakthrough na cadeia de fornecimento de crédito para o agronegócio brasileiro. Como será esse breakthrough é o grande desafio que nós estamos tentando contribuir para que ele possa ser vencido, né? E eu pergunto para vocês, porque assim, nós vamos ter que aproximar o mercado de capitais do financiamento do agronegócio brasileiro cada vez mais. A despeito de ter havido uma diminuição do número de investidores de Fiagro, ou até um pouco menos de estoque de CRA, ou o que quer que seja, de veículos de FDIC voltado para o agronegócio, ou até de LCAs, né? Uhum. O fato é que a demanda por crédito ela é crescente, o viés é de alta para o futuro, e ao mesmo tempo nós estamos vivendo um momento de escassez do crédito por custos que são incompatíveis com a própria atividade e também por riscos envolvidos sistêmicos, sobretudo jurídicos, judiciais, que é uma coisa que a gente tem trabalhado muito aqui, esses corpos estendidos aí das recuperações judiciais que a gente vem falando por aqui, né? Eu tenho uma provocação para você, tá? A gente tem que entender, a gente tem que ser criativo. Não se entende e ser criativo sentado dentro da cadeira do teu escritório e achando que está entendendo o agro, lendo jornal ou lendo notícia na TV. Se entende o agro, indo para o agro. Se entende o agro, participando das feiras, conversando com os produtores, conversando com o mercado. Então, nós aqui na Galápagos Capital temos essa preocupação de participar, AgriShow, Bahia Farm Show, tivemos juntos agora, Cuiabá tivemos juntos, e dá para falar várias, Lucas. Então, para você criar solução para o agro, você tem que entender qual é a necessidade na ponta, mas entender mesmo. Botar a bota na terra, né, e sujar a roupa. Não é aqui sentado, aqui achar que vai dominar o mundo. Não vai. O agro é diferente e precisa, o produtor ou o nosso cliente, ele precisa saber que tem alguém realmente imbuído de entender o problema. Nós gastamos muita botina aqui, isso aí você pode ter certeza. A caminhonete já anda com o Starlink ligado e o escritório é na roça, isso aí. Mas quantos fazem isso nesse mercado de crédito? Não são muitos, tá? Não são muitos.
Eu acho que você tocou num ponto que eu acho que tem a questão de risco, né? E o risco está muito ligado, e eu acho que trouxemos aí o tema de cadeias mais organizadas, né? Então, como é que é possível, né? E aí estamos falando de diversas escalas de produtores, né? Tem produtores que hoje têm uma operação primorosa, com estrutura de capital, acesso ao mercado de capitais, mas a gente está falando de um desvio padrão da curva aqui. Não estamos falando da normal, né? Estamos falando do Se desvio falar em padrão. quantitativo, você fala de Exatamente. percentuais Muito mínimos. pequenos. Mas assim, são exemplos que, pela escala e pela dimensão e competência, estrutura, têm um nível de profissionalismo e Os captura maiores de resultados produtores muito todos grande. já estão A institucionalizados. questão toda é que recai nessa grande massa desses empresários que às vezes. E o empresário do agro, ele também precisa se, vamos dizer, capacitar em gestão financeira, em gestão de risco, em governança, em sucessão. Então tem algumas fragilidades que não é só o risco climático ou o risco de preço. Então, como materializar isso para o mercado, né? Como é que. E quando a gente fala que ele está numa cadeia, por exemplo, de onde tem fornecedores, onde ele já tem partes da produção vendida, você tem fornecedores fazendo barter, quer dizer, onde aquela produção ela dividida ali pelos stakeholders suficientemente completa a necessidade de remuneração de cada um, o capital ele entra como sendo um liquidador dessas posições, né? Então, e aí você não olha só o produtor, você tem que olhar a cadeia como um todo. Aí, para mim, começa a fazer mais sentido, porque assim, é um movimento de fomento mais por adesão do que por exclusão. Porque o capital, quando ele vai no risco, ele exclui pela taxa, né? É assim que a gente fala não. Né? É só você subir a taxa, é uma forma educada de falar não. Do outro lado, qual é a saída que tem o produtor? Né? Ele não tem como realizar a atividade dele sem capital. Os mais capitalizados também não crescem, ele fica do tamanho que ele está e fica Não consegue investir. dando passo na medida que você tem uma crise, aí você tem uma nova acomodação em função das fragilidades que se tem, né? Mas se alguém tomou a decisão de expandir, pega um cenário de preço baixo e pega um cenário de custo de capital alto. Custo capital mas eu queria dar uma mergulhada mais profunda aí. Nós não estamos à margem de um colapso do sistema? Essa é uma pergunta que eu me faço, sinceramente, se nós não estamos muito próximos do colapso do sistema, porque quando você tem o maior financiador, que é o Banco do Brasil, eu acredito que ainda não contingenciou todas as inadimplências, todas as repactuações. Quando você tem um nível de indisponibilidade de capital para poder fazer com que o fomento normal da atividade se mantenha, quando você tem esse estreitamento da margem a ponto de o custo passar da receita, você está muito próximo de um colapso do sistema, não? O agricultor ele tem diversas formas de pilotar, que não dá para, eu acho que assim, os extremos, eu não gosto de raciocinar com os extremos, porque ele te obriga a pensar de maneira extremada. Sun Tzu não dizia isso, né? Não me fecha no canto, não. Deixou uma saidinha pro lado aí, senão eu vou ter que ir para cima de você, né? Nem que tá tudo bem e nem que vão morrer todo mundo. Quer dizer assim, olha, tem um intermédio aqui, quer dizer, há um arranjo do produtor, né? Essas associações, quer dizer, olha, eu não vou plantar esse ano, mas esse ano eu arrendo para você, eu alugo minhas máquinas. Existe um arranjo que a gente não consegue enxergar o nível de criatividade que é possível da flexibilidade desses produtores. Pela sobrevivência, né? Exatamente. Então, assim, o que é o ativo dele? O ativo é a terra, os equipamentos. O equipamento ele consegue alugar, eu vou ficar um ano sem plantar. Eu costumo dizer que não há vácuo, né? Se um tira o pé, o outro põe o pé. Assim, mas o sistema de crédito, ele vai sentir o impacto de qualquer forma. Né? Assim, no momento de preço baixo, e eu acho que a sensação que o senhor está descrevendo, que eu também percebo, afasta o crédito. No que afasta o crédito, você seca a fonte, e aí, para que lado que eu corro? Né? Eu só tenho capital próprio, vai tomar recurso de quem tem dinheiro, ou vou vender minha soja, ou vou vender meu milho antecipado. Como é que faz isso, né?
E aí você tem outros traders que também compram, financiam. Então, assim, você tem outros agentes, né? Mas olha para você ter uma ideia. Eu estava conversando com o vice-presidente de uma trader, não vou, obviamente, dizer o nome, mas ele me falou o seguinte: ele, como uma trader, uma das grandes traders do mundo, não está conseguindo suportar o working capital dele. O custo de working capital dele chegou num patamar que virou ofensa direta para a margem. Então, assim, as grandes companhias perderam margem pelo working capital, pela necessidade de capital. Aí tem também todos os custos de governança, quer dizer, se ele poderia fazer o trabalho com uma pessoa, tem que fazer com 3, com 4, porque existem regras de governança que impõem. Então, nós estamos num momento delicadíssimo e que é imprescindível que as mentes brilhantes, né, tragam soluções. E aí eu pergunto, o que o mercado de capitais, a Faria Lima, poderia fazer? O que você enxerga aí, Luiz, que a gente pode tentar sinalizar como um bom caminho a ser seguido? Bom, Jean, o termo Faria Lima, né, é usado com muita frequência no mercado. Eu, particularmente, né, ainda bem que a Galápagos Capital está na Avenida Rebouças, né? A gente é diferente até nisso, mas a gente tem conversado internamente, a gente tem discutido o problema de uma forma bem objetiva. Não tenha dúvida que com esse espaço do crédito público a gente está buscando alternativas de ocupar esse momento, né, que é muito oportunístico para empresas como a gente, que usa a criatividade, que usa a agilidade e a vontade de fazer negócio, né? Então, como eu falei, existem algumas possibilidades, principalmente usando o que já tem, o próprio Fiagro, né, da gente fazer coisas diferentes. E o que se espera também, agora no início do ano de 26, qualquer mexida no ponteiro de juros, qualquer mexida vai trazer um ambiente super positivo para o país em geral e principalmente para o agro, para justamente a gente poder ter o nosso cliente ter então, esse existe fôlego. o apetite. Existe o apetite. E a gente está vendo isso como uma oportunidade, não como uma ameaça e vendo o copo cheio. É assim que a gente pensa, é assim que a gente vem todo dia aqui, trabalha muito e busca soluções diferentes. Tá bom. Vamos fazer um exercíciozinho de futurologia. Qual é a sua perspectiva para 2026 aí? Como é que você acredita que nós vamos vivenciar esse ano safra? Qual a sua expectativa para esse próximo ano safra? Acho que assim, de maneira geral, eu acho que vai ser um ano difícil, né? Dentre todos, né, que a gente já passamos bastante ano difícil, Nossa, né? Então, senhora. assim, o currículo é repleto deles, né? Então, o ano que vem... E principalmente na cana, né? Não sei se vocês sabem, viu? Mas a cana, a indústria sucroalcooleira, ela passou por vendavais tremendos nos últimos 20, 30 anos. Você lembra quando eu comecei falando do meu perfil, que eu trabalhei na Shell 20 anos, né? Pois é. Então eu posso ser um testemunho ocular do que era o mercado. Com certeza. Lá atrás. Com certeza. Então, assim, eu acho que as crises, né, elas trazem não só resiliência, mas conhecimento e experiência para que a gente já não mergulhe tão fundo nelas, né? Então, acho que há uma cautela maior. Logicamente que não falamos de todos, né? Mas assim, as experiências deveriam trazer o cabelo branco ou falta de cabelo, alguma coisa dessa natureza, deveria levar a gente para um patamar. Tem um ensaio superior, filosófico, né? que chama Dunning-Kruger. Não sei se você já ouviu falar do Dunning-Kruger, né? Eu acho que a gente estava naquela fase inicial que já achava que sabia de tudo. Agora a gente já tomou. Aqui já estamos na segunda fase, aquela fase, talvez não saiba tudo. Nós estamos Então, começando a compreender a profundidade dos assuntos, né? Boa parte da história, quer dizer, o agro tem uma história do Centro-Oeste, 30, 40 anos, né? Então, logicamente que as fronteiras mais acima são mais jovens, né? Então, na medida que a experiência vai se formando, há um nível de resiliência maior, né? Então, que acabam sendo as regiões que passam melhor por essas circunstâncias mais drásticas, né? E a tendência é que a fronteira sofra mais. Sofra mais, porque você está no processo de expansão, você tem mais dificuldade logística, enfim, tem dificuldade de acesso a crédito. Outros desafios. Então, assim, mas será um ano difícil, eu acho que preços estão bastante comprimidos,
câmbio não vai dar estilingada, você tem essa questão geopolítica que atrapalha, né? Isso fala de maneira geral. Dentro do setor de açúcar água também não vai ser diferente, né? Porque os preços têm oferta maior de açúcar, vai ter um pouco mais de etanol aí, até março não, que tá bem adequada ali entre oferta e consumo, mas depois já começa a entrar um pouco de etanol de milho, então o assunto deve arrefecer. Então, para a inflação do país é muito O bom. mês passado foi a menor Muito bom. taxa dos últimos 27 anos. Muito bom. O câmbio ajuda muito, né? Mas, assim, você tem uma acomodação no outro ponto. A questão é que a gente está no agro brasileiro no lugar mais competitivo do mundo de produção. Então, é onde retoma o primeiro, porque qualquer reajuste de preço, porque precisa, né? A questão é que o mundo precisa do alimento brasileiro. Então, qualquer melhoria, por menor que seja, ela já começa a resolver a equação, alonga a dívida. Então, esse é o processo, é cíclico, né? O que eu acho que a gente não pode viver... Mas você acha que em 2026 nós vamos chegar no ápice desse, né, digamos assim, desse momento de dificuldade, ou não, nós já chegamos e começamos a caminhar em direção a uma solução? Assim, a hora que o juro... Porque alguma sinalização de queda de juros a gente já tem. A questão é quanto e... Acho que 1,5, né? Podemos pensar em 1,5, né? Para o ano que vem? Sim. De redução. A primeira vai ser 25, né? Para dar uma aliviada, né? Mas já é uma sinalização boa, né? Tem que ter. Chegar o ano que vem com 13... É um ano de eleição. 12,5, 13, 13,5. É um ano de eleição. Isso aí sempre... A gente não sabe. Distorce a curva, né? Qualquer prognóstico... Apaga o prognóstico que vai valer. Qualquer prognóstico, a chance de errar é grande, mas é um ano de eleição, para o bem e para o mal, né? Sim. A gente espera que seja para o bem. Mas como a gente já sofreu nos últimos anos, né? Então a gente já ganhou um nível de maturidade, de casca para enfrentar todos esses desafios. E como eu falei, a gente vê aqui sempre como uma oportunidade de ocupar espaço. Não sou cabalístico, não, e nem sou adepto de nenhuma teoria conspiratória, não. Mas eu acredito que o 2026 vai ser talvez o pior ano dos últimos 15 anos para o agronegócio. Muito pior que 2008, depois da crise do Lehman Brothers e coisas do gênero. Então, você vê, agora vamos de novo, né? A gente não tem controle sobre isso, né? Não tem. Então, assim, se eu não tenho controle sobre isso, eu tenho que colocar nos meus fatores que tenho que gerenciá-lo. Sem dúvida. Então, assim, se você está no negócio... Nós temos que ser a formiga e não a cigarra. Exatamente. Eu espero só que você esteja errado, tá? Eu também. Se você está num negócio que você tem esse nível de exposição a capital e a preço e a custo, ele é um trabalho defensivo, né? E defensivo é como é que você se comporta em relação às variáveis. Se você tiver comportamento especulativo e um cenário desse ocorre, você perdeu o jogo. Perdeu. Se você sabe que isso pode ocorrer, por que que você vai atuar no especulativo? Então, essa é uma disciplina, né, que é quase um mantra da vida, né? Se você tem uma condição de se posicionar em cadeias ou uma forma de chegar lá com segurança, só que talvez vai demorar um pouco mais, porque eu vou escolher o atalho e vou mais rápido e ficando mais exposto. Então, esse saneamento do empresário, infelizmente, é natural, né? É um saneamento pela... assim, quem acertou pode ter acertado por competência ou sorte, né? A gente nunca vai saber, por mais que você se prepare, você não vai saber. Então, assim, o cenário ele vai sanear de novo outros agricultores que especularam, que apostaram, e assim, não estou dizendo que são todos, mas não tenha dúvida que a vida vai ser mais difícil aí, né? E, Luiz, como nós não queremos que aconteça o pior, né, como é que nós vamos nos portar aí para o próximo ano? Qual que é a expectativa? O que você está esperando para 2026? Como é que a Galápagos está se preparando? Dá para os nossos ouvintes aí um glimpse, digamos assim, desse ano de 2026? Bom, a gente está num exercício constante de revisar os nossos processos, de revisar as nossas estruturas, de tentar cada vez mais ter um custo mais adequado de rodar a nossa empresa para que a gente possa repassar isso na ponta, para que a gente possa entender as necessidades, seja do agro, seja dos demais setores que a gente atua, e poder fazer de uma forma diferente. A gente espera, como o Fabiano mencionou, eu já tinha falado, que a redução, a sinalização de redução de juros crie um ambiente mais favorável no geral, tá?
mas a gente tem olhado também o mercado fora, a gente tem discutido e conversado com investidores de fora do Brasil para ver se a gente consegue justamente criar soluções, criar produtos que a gente possa internalizar e continuar nessa pegada. O agro continua no nosso foco. Com certeza. O agro, até o presente, até hoje, ele corresponde a quase 23% do que a gente tem hoje de concessão de crédito e de nível de atuação. É bem relevante, tá? Eu vou tomar uma liberdade. As pessoas que assistem o nosso podcast já sabem, né? Eu tomei a liberdade de escrever um livro. É pretensão, eu sei, não tenho muito o que falar não, mas eu escrevi. E nesse livro a gente fala muito sobre esse gigante que é o agronegócio brasileiro, esse King Kong, né? Que não respeita sequer a natureza, né? Muitas das vezes, né? E que traz esses desafios tremendos. E como o nome do livro se chama Enfrentando o King Kong, eu sempre faço essa provocação, é um quadro que a gente tem aqui no podcast, em que eu pergunto para os nossos convidados qual foi o momento mais difícil da carreira, o momento em que você realmente se deparou com um desafio que foi digamos assim, o mais complexo de se enfrentar, né? E aí eu pergunto para você, Fabiano, qual foi esse seu King Kong, como é que você enfrentou ele? Me traz aí esse depoimento, digamos assim, de uma jornada de grande dificuldade que você tem enfrentado no agronegócio brasileiro. Eu só queria você disse que acho que eu refaria a sua frase de maneira que não que a gente ignora a natureza, né? Eu acho que a gente desafia o clima, desafia a natureza. Isso. Porque às vezes a gente está trabalhando em locais e você precisa conhecer exatamente qual o comportamento daquela região e como é que você vai reagir antes, não é depois, porque depois já acabou. Não tem mais jeito. Então, eu acho que esse comportamento do agricultor, né, essa capacidade dessa leitura, né, e o respeito com os ambientes que ele atua, da forma como atua, é isso que faz o output da produtividade, da resiliência, e fora a transformação social, né? Mas uma brincadeira dessa do King Kong que você falou, quando entrei na Odebrecht, nós fizemos ali a fusão com a Brenco. A Brenco tinha que montar 4 unidades agroindustriais ali do lado do Parque das Emas, uma no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e 2 em Goiás. E ali tinha... o que tinha lá? Nada. O que tinha para fazer? Tudo. Então esse era o tamanho do desafio, né? Porque fazer 4 unidades agroindustriais no lugar que não tinha nada. Lógico. Então, era um desafio tremendo. De ambiente você não tem pessoas capacitadas, né? Você tem que conquistar a confiança dos agricultores, porque a cana era um negócio bem esquisito ali, até era mal visto ali, porque ia concorrer com soja, milho. Você tinha o Parque das Emas, que a gente ia habitar ao lado, né? Como é que você tinha que ter bom relacionamento com o Parque das Emas, o meio ambiente. A gente tinha o Instituto Onça Pintada, que era do lado ali também, porque tinham onças andando com um colarzinho de GPS, a gente sabia que elas andavam por todo lugar, e fazer com um nível de velocidade com qualidade. Então, assim, essa foi... Que ano foi isso? Isso foi 2009, 2010, onde, logicamente, que tinha todo o aparato da construtora na construção das usinas, né? Mas todo esse resto, que era algo como 500 mil hectares, tinha que ser resolvido. E essa é interessante, como é que você atrai pessoas que não conhecem a atividade, não conhecem o acionista, não conhecem o negócio, como é que faz isso, né? Fazendo, não dá para... A jornada ela é cumprida, mas deu o primeiro passo, né? Então acho que quantos anos durou essa jornada? Não, continua. A minha lá, 9 anos. Foram 9 anos para poder não só transformar lá, em realidade aquele projeto? Exatamente. Lógico que até encher... foi mais curto, né? A minha vida lá foram 9 anos, mas uns 6 anos a gente conseguiu ali encher. E é um desafio enorme, só que você depois... Quando alguém chega lá depois de 6 anos, fala assim, mas aqui tá fácil. Aqui tá lá, depois de 6 anos. Ficou lindo, né? Rapaz, mas você tá reclamando à toa, né? É que o King Kong já tinha virado... Já tinha mansado, já tinha virado um chimpanzé. Uma ovelhinha. E você, Luiz, quando é que foi? Me conta aí, compartilha com a gente quando é que você enfrentou o King Kong.
Primeiro, eu queria dizer que o King Kong não tem vida fácil, não, tá? Eu não tenho medo de King Kong, né? Eu tive acho que primeiro eu enfrento o King Kong todo dia. Todo dia tem um King Kong e todo dia a gente tem um desafio de domesticar o King Kong, todo dia. Eu tive um grande desafio quando eu abdiquei de uma vida executiva de extremo sucesso, acho que eu estava no auge, 38, 40 anos, né? No auge da minha carreira executiva e abdiquei para virar empreendedor. Então eu tinha protagonismo, eu tinha marca por trás, tinha grandes corporações, uma Shell, uma CSN, e montei uma empresa de M&A chamada Cypress, que era uma árvore, e o pessoal não sabia bem se era de comer ou de beber, e que foram 10 anos até o nariz sair para fora e virar uma das maiores empresas de M&A do Brasil. Ganhamos esse título por 4 vezes, junto com os meus sócios. Não foi um trabalho individual, um trabalho colaborativo, e isso foi um grande desafio. Você montar uma empresa de M&A sem ser rico e gastando as suas economias de executivo, que não dá para ficar rico também. Isso foi um grande desafio e já trouxe uma casca maior de não fugir de problema. Acho que é um conselho para domesticar King Kongs. Não fuja de problemas, enfrente os problemas e veja o enfrentamento do problema como uma oportunidade. E outra coisa super que eu acho que é importante para também enfrentar King Kong, ouça. Não fique falando, perdendo, né? Vai falar com o cliente, o cara quer, ele quer mostrar conhecimento, né? Usa terminologia, no agro principalmente, né? Usa terminologia que o cara não entende, EBITDA, M&A, o cara não sabe nem o que é isso, né? E, na verdade, ouça primeiro, entenda o que o teu cliente precisa e aí sim construa uma solução. Por isso que eu digo que a gente aqui tem essa característica de entender o que o cara precisa, o que o cliente precisa na ponta. Agora, para entender, precisa ouvir. Se você já chega falando, já buscando solução de prateleira, não vai funcionar. Então, eu vou ler com muito interesse, conhecer os teus King Kongs, que os meus aparecem todo dia tem um King Kong aí. Bom, eu gostaria mais uma vez agradecer e dizer que estou extremamente honrado de poder tê-los recebido aqui no 30 do 4. Hoje é o nosso último programa desta temporada. Encerramos com chave de ouro, com o otimismo de quem enfrenta todos os dias o King Kong, com a experiência de quem já transformou o King Kong em chimpanzé, né? E com a vontade deste seu host aqui de o ano que vem fazer um trabalho melhor, mais dedicado e que possa levar a cada um dos nossos ouvintes o coração e a alma do agronegócio sob a perspectiva da Galápagos Capital. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e até o ano que vem.